Olá, seja bem-vindo ao canal Bíblia e Teologia. Nós vamos fazer um estudo expositivo do Evangelho de Marcos. Já foi feito aqui no meu canal uma breve introdução, então você pode procurar aqui no meu canal uma breve introdução do Evangelho de Marcos. Para quem não me conhece, eu sou Everson Tomás, minha formação teológica é pela Universidade Metodista de São Paulo, autor do livro A Missão do Servo Sofredor, e estudioso e pesquisador do idioma hebraico bíblico. Versículo de número 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. É interessante colocar aqui que na Bíblia nós encontramos 3 passagens falando sobre princípio, de forma marcante. Uma das passagens está lá no Evangelho de João, capítulo 1, que diz o seguinte: no princípio era o verbo. Aqui, neste momento, falando no princípio era o verbo, é um momento atemporal, ou seja, o Cronos ainda não havia sido instaurado. Numa segunda passagem, lá em Gênesis, capítulo de número 1, diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Aqui é o momento que instaura-se o tempo, da eternidade para a temporalidade, o Cronos. E agora aqui em Marcos, capítulo 1, versículo 1, princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Aqui é o momento do Verbo encarnado. Então, João Marcos aqui escreve para poder dar ênfase à vida de Jesus, o princípio do Evangelho de Jesus. Não somente sua vida, mas o seu ministério, as suas obras, os milagres, tudo aquilo que Jesus operou na sua caminhada aqui na Terra. Então, aqui é o princípio de todas as coisas. É importante a gente dizer que o princípio do Evangelho foi instaurado na vinda de Jesus, mas o princípio do Evangelho também trouxe a consumação de todas as coisas, ou seja, a consumação da salvação, a morte de Jesus. O Evangelho é a morte de Jesus. O Evangelho é a ressurreição de Jesus. O Evangelho é a ascensão de Jesus. Ou seja, todo o plano salvífico, tudo aquilo que havia sido prometido, desde os patriarcas até os profetas, em todo o Antigo Testamento, cumpre-se agora. Agora é o princípio do Evangelho de Jesus Cristo. É o que João Marcos ele começa a relatar. O princípio do Evangelho de Jesus Cristo é o momento onde o Cronos se alinha com o Kairos de Deus. Ou seja, o momento perfeito. Se o Antigo Testamento é sombras daquilo que haveria de vir, que é o Novo Testamento, que é a vinda do Messias, então este momento é o momento onde a cronologia se alinha com o Kairos de Deus, o tempo oportuno, o momento oportuno para salvar a humanidade. E vamos para o versículo de número 2, que diz assim: como está escrito nos profetas, eis que eu envio o meu anjo ante a tua face. Este primeiro trecho do versículo 2, ele é um fragmento tirado de Êxodo, capítulo 20, versículo 23. Aí, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Malaquias, capítulo 3, versículo 1. E agora o versículo de número 3, que diz assim: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Uma citação de Isaías, capítulo 40, versículo de número 3. É importante a gente dizer que mesmo que o livro de Marcos tenha sido escrito para um contexto romano, para as pessoas ali, para a igreja de Roma, melhor dizendo, e que eles não tinham conhecimento das promessas,
eles não tinham conhecimento do Antigo Testamento, né? Não seguiam a lei de Moisés, não tem como não falar, não mencionar o Antigo Testamento, porque o próprio Cristo, ele é o Antigo Testamento, porque as promessas, todas as promessas estão direcionadas para ele. Então aqui houve a necessidade, mesmo que os romanos eles tenham aquela característica de ver um líder um líder que triunfa, como eu falei na introdução, né? Um líder que está sempre em movimento, houve a necessidade de mencionar alguns trechos do Antigo Testamento. No versículo 3 aqui diz assim: preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. É preciso deixar bem claro que, num contexto judaico, eles entendiam muito bem qual era o papel de um comandante. E João Batista agora, ele aqui assume um papel deste comandante. Mas um comandante que prepara o caminho da vinda do rei. E de que forma era feito? Eles tinham que fazer uma fiscalização, tapar os buracos da estrada para que a carroça não viesse quebrar. Eles precisariam ali verificar os lixos, se tinham lixos na porta da cidade, que era muito comum naquela época, haja vista que não tinha a coleta de lixo como tem nos tempos de hoje. Então ele prepara todo o caminho para a vinda de Jesus. E João é aquele que prepara, então, agora dizendo, né, no sentido estrito da palavra, ele prepara a estrada do coração. Né? Ele prepara o coração das pessoas para poder receber o verdadeiro rei. A vinda de Jesus é algo tão extraordinário que precisa preparar as pessoas. O Antigo Testamento foi uma preparação. Né? E agora, neste momento, o profeta, né? O maior profeta, como o próprio Cristo menciona, ele veio preparar os corações das pessoas. Versículo de número 4. Apareceu João Batista no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. O deserto ficava na parte sul do Vale do Jordão. Não era bem um deserto, mas sim uma região não cultivável, né? Rochosa. A palavra deserto não está relacionada com a posição geográfica, mas sim também um lugar de encontro, né? Um lugar da tentação do próprio Jesus, mas também o lugar do batismo de Jesus. Foi no deserto que o povo nasceu, foi ali que eles receberam a lei, foi ali no deserto que Deus mandou o cordonizes, o maná que veio do céu. Um lugar de novo começo. No deserto hostil da liderança corrupta para o deserto da esperança. A vinda do Messias é um novo êxodo. Os estudiosos retratam sobre pelo menos 2 êxodos. O primeiro êxodo é a saída do povo de Israel do Egito. O segundo êxodo é a saída do povo da Babilônia. E agora o povo começa a ir para o deserto para ser batizado por João Batista. Parece aí um caminho totalmente oposto. O pessoal saía do deserto para ir para a terra prometida e agora eles saem das cidades para poderem ir até João Batista ser batizado. Este movimento é um movimento bastante interessante, porque é conhecido também como um terceiro êxodo. As pessoas iam ali em busca de esperança. As pessoas iam ali em busca de algo que viesse mudar as suas vidas. Haja vista que os saduceus, haviam mais de 300 famílias que eles faziam de tudo para poder se manter no poder e ter as regalias do Império Romano.
Não importava o que fosse necessário ser feito, eles faziam. E assim oprimiam o povo. Nós também temos ali os zelotes, que eles a todo custo eles queriam ali tentar contra o Império Romano, se rebelar contra o Império Romano. Os revolucionários, e ali eles eram violentos. Também temos o grupo dos essênios. Os essênios ficavam reclusos no deserto e ali, de uma forma bem ascética, eles praticavam ali a lei mosaica e introduziam também outras coisas. Os fariseus, os verdadeiros hipócritas, exigiam o cumprimento da lei, algo que nem eles mesmos podiam cumprir. Versículo de número 6. E João andava vestido de pelos de camelos, e com um cinto de couro em redor dos seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestres. Parece que neste versículo está saindo de todo o contexto, porque sai da centralidade daquilo que João Batista estava fazendo, chamando o povo para o arrependimento, chamando o povo para o deserto, para um novo êxodo. E agora ele começa a falar do estereotipo, das características ali de João Batista. João Batista, ele tinha uma característica bem peculiar. E suas características estavam bem alinhadas ali ao profeta Elias. O profeta Elias também tinha um cinto de couro, também se alimentava de forma simples. É necessário dizer que as pessoas, todas as pessoas, precisam demonstrar simplicidade na sua maneira de viver, mas nem todas são profetas. E aqui a ênfase é deixar bem claro que João Batista era o profeta dos últimos dias. Dos últimos dias, do momento em que as pessoas ali estavam precisando de uma motivação, precisando de esperança, de mudança de vida. Versículo de número 7. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das suas sandálias. Ora, João Batista começa a dizer: vai vir um após mim, ou seja, não sou eu. Eu não sou o esperado. Eu não sou o aguardado. Mas está vindo um após mim, que esse eu não sou digno de desamarrar os seus sapatos, as suas sandálias. E é bem interessante isso porque todo discípulo seguia o seu mestre na íntegra, mas nunca desatar as sandálias dos seus pés. Para um judeu, isso era algo intolerável. Nem mesmo um escravo judeu, ele desatava as sandálias. Isso era uma desonra no contexto judaico. O único que poderia desatar as sandálias do seu senhor seria um escravo pagão. Somente o escravo pagão. E agora João Batista, ele fala: olha, eu não sou nem igual a um pagão que tem a dignidade de desatar as sandálias do seu senhor. Né? Tamanha diferença e tamanha humildade que ele se coloca diante daquele que haveria de vir depois dele. Versículo de número 8. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. O batismo das águas estava nas mãos de João Batista. Mas agora vem um que vem batizar com o Espírito Santo, que vem batizar com água pura, que vem trazer algo que eles precisavam. Porque numa situação de calamidade, numa situação de corrupção moral, corrupção religiosa,
né? Como diz lá em Malaquias, que os próprios sacerdotes não tinham cuidado com os animais, aceitavam animais de qualquer jeito, eles não tinham o cuidado com o sacrifício dos animais, não tinham o zelo com as coisas do Senhor. Então, naquele momento, o povo vivia numa situação de calamidade em todos os aspectos, seja ele moral, seja ele religioso, seja ele comportamental, né? Em todas as áreas da vida. Então, o que precisava? Precisava ali do cumprimento das promessas do Senhor. O Antigo Testamento já havia prometido o derramamento do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. E eu quero deixar aqui um texto para vocês, que está lá em Isaías capítulo 44, versículo 3, que diz assim: Porque derramarei água sobre o sedento, e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu Espírito sobre os teus descendentes. Lá em Isaías 32, versículo 15, também fala sobre esse Espírito Santo. No livro de Joel, também tem a promessa ali: derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Joel capítulo 2, versículo 28. Em Isaías 63, também fala desse Espírito que tirou o povo lá do Egito, né? Isaías 63, do 10 ao 17. É bom a gente deixar bem claro que o Espírito Santo, ele descia somente sobre reis, profetas e sacerdotes. E agora tem uma promessa de que o Espírito Santo seria derramado sobre todos eles. E eles estavam aguardando também este momento, né? E lá em Isaías 63, do 10 ao 17, relata essa saída do povo do Egito, né? E ali era um momento no qual eles tinham a esperança que nos fins dos tempos uma nova direção, haveria de vir uma nova direção do Senhor. A provisão, a libertação, a salvação. E este era o momento da salvação. O momento oportuno no qual todos ali ansiavam, aguardavam este momento. É interessante deixar aqui um comparativo entre João Batista e Jesus. João predominava o jejum, uma alimentação ali bem regrada, né? João Batista não comia carne, mas com Jesus a alegria do casamento. João trouxe água, mas Jesus deu vinho. Jesus revelou o Pai. Eu quero deixar aqui nas minhas conclusões que Jesus é o cumprimento da promessa. Jesus é aquele que colocou o plano salvífico de Deus à nossa disposição. Foi com ele que todas as coisas aconteceram. O Evangelho, ele foi iniciado, mas as boas novas ainda reverberam ainda através dos tempos. O mesmo Jesus de 2000 anos atrás é o mesmo Jesus que atua na vida das pessoas. Eu não estou aqui querendo colocar o limite a respeito da obra salvífica e nem também colocar limite na atuação do Senhor, na atuação do Espírito Santo em nossas vidas. O mesmo Jesus que curou é o mesmo Jesus que cura hoje. É bem certo que nós precisamos colocar a nossa fé em ação, mas a nossa fé precisa estar alinhada com a vontade de Deus. Por isso que lá em 1 João 5, 14 e 15, eu vou ler aqui um texto para vocês, que diz o seguinte, versículo 14. E esta é a confiança que temos nele,
que pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos. Sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Que as nossas petições chegam até Deus. Mas precisa estar em conformidade com a sua vontade. Lá em João 15, 7 diz: se nós estivermos nele e a sua palavra estiver em nós, pedireis o que quiseres e vos será dado. Ali também demonstra essa situação de estar em Deus e Ele em nós. Então todos os nossos pedidos estão de acordo com a sua vontade. Tenha fé. Coloque as suas petições diante do Senhor. Caminhe segundo a sua vontade. Entregue a Ele toda a sua confiança. Coloque nele toda a sua confiança. As nossas petições e a vontade de Deus. As nossas petições, quando se alinham o Cronos, quando se alinham com o Kairos de Deus, as coisas acontecem. Se for da vontade de Deus a cura vai acontecer. Se for da vontade de Deus que não aconteça a cura, também assim será feito. Mas eu quero dizer para você, sempre coloque a sua fé em ação. Deus abençoe e até a próxima.